Olá, tudo bem? Gente, meu nome é Gabriela Moniz e eu sou psicóloga supervisora clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho algumas outras formações, dentre elas a neuropsicologia, a psicopedagogia e a psicopatologia, porque eu estou sempre buscando compreender melhor os transtornos e as demandas psicológicas e também a melhor forma de ensinar sobre eles. Em meio aos meus estudos, eu acabei me identificando muito com o transtorno obsessivo compulsivo. E por coincidência, a minha prevalência na clínica é de pacientes com TOC. Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Hoje, basicamente, nós vamos falar aqui sobre o que é o TOC e como a TCC trabalha com esses casos. O TOC foi um transtorno considerado raro até pouco tempo. Hoje já se sabe que ele é um transtorno mental bastante comum, acometendo entre 1,6% e 2,3% das pessoas ao longo da vida, ou 1,2% no período de 12 meses, considerando a população norte-americana, né? Calcula-se aproximadamente que dentre um grupo de 40 a 60 indivíduos na população, um deles apresente TOC. E é provável que no Brasil existam entre 3 e 4 milhões de pessoas acometidas por esse transtorno. O toque é mais comum em mulheres, apesar dos homens apresentarem os sintomas de forma muito mais precoce, o que ajuda no diagnóstico e tratamento. Só que tem uma coisa que dificulta muito a pessoa procurar assistência profissional e receber o diagnóstico, que é o quê? A ampla gama de apresentações do toque, o que faz com que quando a pessoa vai procurar ajuda, o transtorno já esteja perpetuado. Existem casos em que a demora chega a ser de 23 anos, desde os primeiros sintomas até o início do tratamento. Além do fato dele ter caído na popularidade de uma forma bastante equivocada. Qualquer maniazinha que a gente tem, a gente já fala que tem toque. Então, comportamentos que trazem um grande prejuízo e um grande sofrimento para a pessoa acabam sendo encarados como normais. Então, a gente precisa falar sobre ele cada vez mais, para que a população possa conseguir reconhecer o transtorno como tal. O TOC é um transtorno heterogêneo, com causas multifatoriais, caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou ambos. Apesar de haver a possibilidade de se manifestar de forma isolada, ou seja, somente obsessão ou somente compulsão, a presença de ambos é o mais comum. Autores, inclusive, que rejeitam o subtipo por O, que seria a manifestação exclusiva das obsessões, defendendo que, com rituais estereotipados ou não, sempre vai existir uma resposta às obsessões, ou seja, um ato comportamental ou mental com o objetivo de trazer um alívio, como, por exemplo, a neutralização, a evitação. Como eu disse, o TOC tem uma ampla gama de apresentações, ou seja, existem alguns subgrupos, dentre os quais pode-se identificar os mais variados sintomas. Os subgrupos apresentados pela literatura atualmente são contaminação e limpeza, dúvidas e verificações, pensamentos repugnantes, e aí a gente vai ter os agressivos, sexuais e blasfemos, simetria e ordem, acumulação compulsiva, que seria uma espécie de colecionismo. E lembrando que o diagnóstico é dimensional, né? Então, as apresentações são realmente muito amplas. Mas vamos lá. O que é a compulsão e a obsessão? A obsessão é caracterizada por pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, experimentados como intrusivos, ou seja, invadem a consciência contra a vontade da pessoa, e também indesejáveis. Elas causam acentuada ansiedade, medo ou desconforto e interferem nas atividades diárias, nas relações interpessoais ou ocupam boa parte do tempo do indivíduo. As obsessões também podem ser cenas, palavras, frases, números, músicas que o indivíduo não consegue afastar ou suprimir. O indivíduo até tenta ignorar esses pensamentos, mas ele só consegue através de algum outro pensamento ou ação. Já a compulsão é caracterizada por comportamentos repetitivos ou atos mentais que a pessoa se sente compelida a executar em resposta a obsessões, ou em virtude de regras que devem ser seguidas rigidamente. São atos realizados com a intenção de afastar ameaças, reduzir os riscos, prevenir desastre ou possíveis danos a si próprio ou a outras pessoas, ou simplesmente aliviar um desconforto físico.
São, portanto, atos voluntários, repetitivos, estereotipados que têm um motivo ou uma finalidade. São comportamentos claramente excessivos, aos quais o indivíduo não consegue, na maioria das vezes, resistir e que geralmente não tem relação causal e nem uma conexão realística com o que visa neutralizar. Ou seja, em sua forma mais comum, a pessoa que desenvolve toque é acometida por um ou alguns pensamentos intrusivos, recorrentes e perturbadores. Isso faz com que ela sinta uma ansiedade muito forte, além de medo, preocupação e outras emoções. A pessoa ela tenta se livrar desses pensamentos, mas ela não consegue, exceto se ela desenvolver uma resposta a essa obsessão. Essa resposta, em geral, vai ser um comportamento ritualístico, repetitivo e exagerado, que é o que chamamos de compulsão ou ritual. Mas também pode ser através das compulsões mentais, os comportamentos evitativos ou evitações, as neutralizações, a hipervigilância e a indecisão. Alguns estudos mais recentes vêm apontando que também pode ser manifestado por meio do nojo, fenômenos sensoriais ou pelo que chamamos de experiência de just right e not just right, ou seja, uma incompletude que faz com que as pessoas queiram tudo no devido lugar de forma perfeccionista. E como a TCC trata esses casos? A TCC do toque irá propor formas de lidar com os medos e ansiedade que irão na direção contrária àquela que os pacientes estão acostumados a seguir. Então, esses pacientes vão precisar expor-se a situações que evitam, enfrentar os seus medos, abster-se de realizar rituais que dão alívio, além de pôr em dúvida crenças e convicções que estão fortemente estabelecidas. Por causa disso, as taxas de abandono do tratamento podem chegar a 30%. No entanto, quase 80% dos pacientes com toque chegam a experimentar remissão total dos sintomas depois do tratamento. Para vencer tais obstáculos, o psicólogo contará em primeiro lugar com seu conhecimento e com sua experiência em tratar esses pacientes. Mas não menos importantes são algumas características como o calor humano, a autenticidade, a empatia, o interesse genuíno em ajudar esse paciente, a boa comunicação, a boa capacidade de incutir esperança ao apontar as novas perspectivas e, sobretudo, a boa capacidade de estabelecer uma relação terapêutica. Ele terá que ser didático e convincente, fundamentar com clareza o diagnóstico e as propostas terapêuticas, de modo que ofereça também uma explicação plausível para as possíveis mudanças. Portanto, um dos principais objetivos do terapeuta nos primeiros contatos com o paciente, além de confirmar o diagnóstico, é auxiliá-lo a tomar a decisão de fazer a TCC. E para isso, o recurso mais eficaz que temos é a psicoeducação. Somente depois de cumprida essa etapa é que a gente vai poder propor as primeiras estratégias de intervenção e também as tarefas de casa. Na TCC do toque, especificamente em relação à remissão dos sintomas, a função do terapeuta é semelhante à de um treinador. A cada semana, a gente vai ajudar na escolha dos exercícios, na avaliação dos níveis de dificuldade e das chances de obter sucesso também, propondo tarefas cada vez mais difíceis, mas realizáveis. Logo depois, a gente vai introduzir a elaboração de uma lista o mais detalhada possível dos sintomas do toque, dos horários e dos locais mais críticos, que seria o que a gente tem como mapa do toque. E é isso que vai servir de base para a programação dos exercícios. A essa lista detalhada de sintomas, a gente vai incluir o grau de sofrimento ou ansiedade que cada sintoma apresenta, que pode ser mensurado através de uma escala de 0 a 100 ou 0 a 10. Essa avaliação que vai nos permitir decidir por qual sintoma começar. Mas começar o quê? Quais técnicas e estratégias vamos utilizar? Basicamente, a gente vai trabalhar com duas, que são bastante amplas: a exposição e prevenção de respostas e a reestruturação cognitiva. A terapia de EPR parte do princípio de que no toque, os rituais compulsivos e as evitações são comportamentos realizados pelo indivíduo com a finalidade de reduzir a ansiedade ou desconforto associado às obsessões. O sucesso em obter o alívio induz o indivíduo a repetir tais atos, sempre que for inundado por novas obsessões. Essa repetição impede o enfrentamento dos medos e seu desaparecimento natural por meio da habituação, dando origem a um círculo vicioso que perpetua o toque.
A terapia de EPR tem por objetivo romper esse círculo mediante a exposição aos objetos e às situações evitadas e mediante a prevenção de respostas, solicitando ao indivíduo que se abstenha de realizar todos os atos destinados a reduzir ou eliminar o medo ou desconforto associado às obsessões, como os rituais mentais, os comportamentos evitativos, as neutralizações, as buscas de garantias e a hipervigilância. Essa terapia foi embasada por estudos de laboratório e também com humanos, desde a época de Freud. Foi ele quem começou esses estudos. E depois ela foi amadurecida por terapeutas comportamentais, que perceberam que, ao expor o paciente a um objeto ou situação que ele tinha como aversivo, podia-se observar que o impulso decaía espontaneamente depois de um período entre 15 e 180 minutos, caso continuassem a se expor ao objeto. Fenômeno semelhante aconteceu com a ansiedade após a exposição. Se fossem repetidos o número suficiente de vezes, tanto a aflição quanto a necessidade de executar os rituais desapareciam por completo. Fenômeno que foi entendido como a queda natural e espontânea da ansiedade, conhecido mais comumente como a habituação. E essa passou a ser a base da terapia de exposição e prevenção de respostas. Atualmente, a EPR pode ser feita tanto no em vivo como na imaginação. No entanto, apesar da terapia de EPR ter sido a primeira abordagem psicológica verdadeiramente efetiva em reduzir os sintomas do toque, passando a ser considerada desde os anos de 1970 um dos tratamentos de primeira linha para o transtorno, em torno de 30% dos pacientes não melhoravam com ela. Muitos apresentavam dificuldade em aderir aos exercícios e os abandonos eram muito comuns. Deste modo, erros de avaliação e crenças disfuncionais que eram observados nos pacientes com frequência passaram a ser então considerados, pois poderiam não somente explicar essas dificuldades, mas também ter um papel importante no surgimento e na manutenção dos sintomas. Portanto, corrigi-los poderia melhorar a efetividade do tratamento. E assim foi introduzida a vertente cognitiva no tratamento do toque. Na prática, como os pacientes têm bastante resistência em aderir ao tratamento de EPR, essas estratégias cognitivas são as nossas principais aliadas, se tornam indispensáveis. Como prática cognitiva, podemos usar uma ampla gama de estratégias e técnicas, dentre elas as mais importantes como o RPD e o questionamento socrático, mas também o exame de evidências, a técnica das duas teorias, o tribunal do júri, torta da responsabilidade, vantagens e desvantagens, contestação das distorções cognitivas, experimentos comportamentais e até mesmo consultas a especialistas. Ou seja, qualquer técnica que se fizer necessária para a flexibilização e reestruturação das crenças disfuncionais apresentadas pelo paciente. Ou seja, gente, basicamente a gente vai trabalhar com EPR e reestruturação cognitiva. E essas duas técnicas vão ser aplicadas sintoma por sintoma do paciente. A gente começa a exposição pelo sintoma que tem um nível mais baixo de sofrimento, para que o paciente possa ir criando coragem e resistência. Mas se houver uma justificativa plausível com um sintoma de alto grau de sofrimento que causa uma grande limitação na vida do paciente, por exemplo, a gente pode iniciar o tratamento por esse sintoma, desde que seja decidido colaborativamente com esse paciente e acordado com ele. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho sobre esse transtorno e como que a gente vai tratá-lo. Obrigada!